atender a todos os interesses dos nossos alunos, acho que vai ser um dia rico e produtivo. A gente teve a honra de conhecer o professor Cedric, que gentilmente abre nossas atividades agora pela manhã. O professor Cedric vem estudando longo tempo a questão das inovações, que é um tema hoje importantíssimo para nós aqui, porque é um conceito que a gente precisa dominar com mais propriedade. As últimas produções do professor Cedric são em relação a essa discussão, e eu creio que essa manhã vai ser bastante produtiva, tendo em tela a oportunidade que a gente está tendo de entrar em contato com um autor que tem se dedicado à temática com bastante vigor. Nós temos, ao longo dessa manhã, a seguinte construção. O professor Cedric vai nos tratando das questões que a gente acordou para a sua fala, e a gente vai ter, ao mesmo tempo, uma tradução, uma discussão elaborada pelo professor Diego Ferreira, que está ao meu lado. Então, a gente pede para todo mundo ter toda essa paciência de ficar ouvindo a fala do professor Cedric, a apresentação dele, e, ao mesmo tempo, esse diálogo comentado com o professor Diego, que tem a gentileza de nos honrar com a presença dele, e que é até amigo pessoal do Cedric, que vai poder nos ajudar nessa interlocução e qualificar melhor o nosso trabalho. Quero agradecer a presença dos alunos. Eu não sei quantos estão na sala, mas isso é muito importante para nós. O evento da linha ele vem sendo tratado durante muito tempo. A gente tinha como finalidade sempre fazer anualmente o evento da linha de forma presencial. Nos últimos anos, a gente teve dificuldades com relação aos tempos pandêmicos, e agora a gente está retornando dessa forma híbrida, que é a nossa condição inicial de fazer com que os alunos de todo o nosso grupo da TICP possa estar participando conosco de diálogos com pessoas tão importantes, que nos é assim, um agradecimento super especial já para o Cedric hoje, e mais tarde eu falo a programação que vem logo depois, tá bom? Então, eu desejo para todos nós um bom evento, e a gente, à medida que a gente for possível, a gente também vai abrir para algumas falas de vocês, assim que a gente tiver essa oportunidade. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, bom dia, bonjour Cédric, je vais vous présenter, d'accord? Et après, je vais expliquer aussi un peu comment ça va se passer. Sonia l'a déjà fait, e après, bon, on peut commencer. Então, o Cédric, ele é doutor em Ciências da Educação pela Escola Normal Superior de Caxã, não é isso, Cédric? E ele é pesquisador no Laboratório Theodule, na Universidade de Lille. O Cédric é, desde 2020, o que seria o nosso equivalente a professor adjunto, professeur des universités, depuis 2020. E, assim, as principais linhas de pesquisa com as quais o Cédric trabalha atualmente em torno da didática da informática. Então, ele diz aqui na descrição, no seu perfil da Universidade de Lille, que então ele busca compreender, busca contribuir para refundar uma didática da informática, então atento às suas especificidades. Também se inscreve, se liga, se alia à corrente de pesquisas comparativas em didática, né? Pesquisa comparada em didática. E também, junto às comunidades de pesquisadores, se interessando à informática, ao digital e aos seus usos na educação e, mais amplamente, na tecnologia educativa. Tá? Então, como a Sônia explicou, a gente vai fazer uma tradução, o Cédric vai falar, eu vou traduzir, e depois a gente abre no final para perguntas.
Donc, bonjour Cédric, donc j'ai expliqué, je vous ai présenté, j'ai expliqué donc comment ça va se passer. Donc, vous parlez, puis donc je traduis comme on avait convenu. Et donc, je ne sais pas si vous avez des diapositives, si vous la... Oui. Oui, d'accord. Donc, c'est à vous Cédric. Alors, partager... écran, ok. Est-ce que on voit bien mon écran? Oui, voilà. A gente está vendo, Cédric, sua apresentação, on la voit. On voit la présentation, d'accord, très bien. Ouais. Bom dia, esta tarde aqui. Bom dia a todos. Desculpe-me, passei 3 semanas no Brasil em outubro, mas não posso falar bem. Então, Diego vai traduzir. Obrigado, Diego. Não é fácil. E agora vou falar em francês. Donc, bonjour à tous. Donc, on va effectivement aujourd'hui discuter des mythes de l'éducation digitale. A gente vai falar hoje sobre os mitos da educação digital. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qu'on entend, beaucoup de discours qu'on entend sur le numérique et que la recherche a des choses à dire. Há muitos mitos sobre a questão digital e a pesquisa precisa trabalhar e discutir em torno disso. Et ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est de discuter d'un certain nombre de ces discours, de ces mythes, à partir d'une perspective qu'on peut appeler critique. Então, a partir de uma perspectiva crítica, ele propõe discutir esses discursos, esses mitos, em torno da questão da educação digital, do digital. Et donc, c'est là un premier sens. Alors, hop, on voit bien la diapo suivante, Diego? Oui. Ouais. Donc, c'est là un premier sens du mot critique, c'est être critique, ne pas être dupe, ne pas être crédule face au discours de sens commun. Então, a primeira perspectiva é não ser, como a gente está lendo aí, inocente, né, ingênuo em relação ao discurso, então para não ser lubrifiado por esse discurso do senso comum. Et par exemple, on entend parler, et c'est même le titre de ma présentation aujourd'hui, du digital en éducation. A gente escuta então sempre falar, e aliás é o título da apresentação do Cédric, sobre o digital na educação. Mais qu'est-ce que c'est exactement digital? Alors, bien sûr, é exatamente digital? Bien sûr, on voit bien, globalement, en gros, on voit bien ce que c'est. Globalmente, a gente vê, claro, o que é o digital. Et dans la vie courante, comme dans le domaine scientifique, très souvent, on a besoin de mots qui désignent des choses assez générales. Na vida cotidiana, a gente, claro, tem necessidade de palavras que definam as coisas de uma maneira geral. Mais bien souvent, les mots généraux peuvent servir à faire passer, derrière une idée qui semble facilement acceptable, de faire passer une autre idée. Então, às vezes, uma palavra que parece fácil de entender, ela pode fazer passar outras ideias, né, por trás dessa palavra, outros sentidos por trás dessas palavras. Et c'est le cas pour digital. É o caso para digital. Par exemple, en France, il y a quelques années, il y avait un plan de l'éducation nationale qui s'appelait le plan numérique, Plano Digital. Então, na França havia plano, né, que esse plano para o digital na escola.
Et c'est assez intéressant de voir que ce plan justifiait l'idée d'équiper avec des équipements digitaux les écoles par non pas des recherches, mais un sondage. Donc c'est pesquisa au sens de sondage. Isso. Então, esses planos dos quais o Cedric está falando, eles estavam, sobretudo, baseados em sondagens, em espécies de pesquisas de opinião, e não necessariamente, e absolutamente não, em pesquisas. Alors, évidemment, aujourd'hui et après l'épidémie de Covid, on est habitué à ce que les États, les gouvernements utilisent des sondages pour gouverner. Ce n'est pas étonnant, mais on va voir le problème que ça pose. Então, a gente, sobretudo depois da pandemia, está muito forte esse movimento de que os governos, os países, governem baseado em pequenas sondagens. E o Cedric vai mostrar para a gente que problemas isso pode acarretar. Donc, vous voyez ici un sondage qui a été fait en 2012, ça fait 10 ans maintenant, qui demandait à des professeurs, des élèves et des parents si l'éducation digitale, c'était une bonne chose, coisa boa. Eh bien, la plupart des gens disent oui, c'est une bonne chose. Então, nesse slide, a gente está vendo assim, o resultado de uma sondagem, justamente onde se pergunta simplesmente para os pais se a tecnologia, a educação digital, a utilização desse tipo de recurso é uma coisa boa. Mais qu'est-ce que les gens comprennent de digital? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, d'utiliser un logiciel particulier pour apprendre à lire à des enfants dyslexiques, par exemple? Mas o que as pessoas entendem por digital? Seria, por exemplo, utilizar um programa de computador para ensinar crianças dislexas a ler? Ou alors, est-ce qu'on propose de remplacer des cours avec un enseignant par un apprentissage sur un ordinateur? Ou a gente propõe de substituir um professor por uma aula online, né, mediada assim, né, com a utilização de um computador. Et on peut supposer que pour les parents, c'est pas la même chose. Beaucoup de parents trouvent déjà que leurs enfants passent trop de temps sur les écrans. A gente pode supor que para os pais dos alunos não é a mesma coisa ter aula com o professor e pelo computador, porque eles já acham que seus filhos passam muito tempo na frente dos computadores. Alors, justement, il faut que derrière le mot digital, on réfléchisse à de quoi est-ce qu'on parle. Então, por trás da palavra digital, a gente tem que discutir sobre donc, le digital, ça qualifie une technologie qui stocke ou traite de l'information sous une forme numérique, avec des 0 et des 1. Et de plus en plus, on a utilisé le mot digital non plus pour désigner une technologie, mais pour désigner un ensemble d'utilisations qui peuvent avoir lieu à la maison ou à l'école ou n'importe où. Então, cada vez mais a gente tem utilizado a palavra digital com uma série de divisões que podem ser do emprego, do que é digital, tanto na escola, quanto em casa, quanto em outros lugares. Voilà. Et quand on réfléchit à l'ensemble des outils digitaux qui existent dans l'école, il y a des choses très différentes. Nas escolas, os recursos digitais podem ser muito diferentes. Donc, il y a des exerciceurs pour s'entraîner. Tem exercícios para treinamento. Il y a des logiciels pour apprendre à programmer. Tem programas para aprender a fazer programação. Il y a des digital boards, des tablettes comme des iPads dans les classes. Tem tabletes, tem uma série de outros recursos.
Et puis, il y a même des usages qui ne sont pas souhaités par les enseignants, mais par exemple, quand les étudiants ou les élèves utilisent Wikipédia, c'est un usage du numérique qui vient dans la classe, des fois contre l'avis des enseignants. E tem formas de utilizar o digital contrariam, por exemplo, o desejo do professor. O Wikipedia, por exemplo, ele pode ser utilizado pelos alunos de uma certa maneira que não seria, que para os professores não era exatamente o que eles desejariam. Et donc, on peut se poser la question est-ce qu'on voit encore mes diapos? Sim. Très bien. On peut se poser beaucoup de questions. J'en ai mis quelques-unes ici, mais est-ce que c'est l'objet ou l'outil de l'apprentissage? Est-ce que c'est une technologie fixe ou mobile, etc., etc. Então, a gente pode se questionar sobre diversas questões em torno do digital, se é uma ferramenta, se é um objeto, se é algo que é móvel ou fixo, se é algo para ensinar, se é algo para aprender, enfim, todas essas questões que estão listadas nesse slide. Et il y a tellement d'usages possibles et d'outils possibles qu'il y a des gens qui ont proposé de faire des typologies de ces différents usages du numérique, du digital en éducation. Então, há tantas possibilidades de utilização dos recursos digitais, tecnológicos digitais na educação, e alguns autores propuseram algumas tipologias para isso. Et il y a même tellement de gens qui ont fait des typologies que des chercheuses québécoises, canadiennes, ont proposé une typologie des typologies. Então, tanta gente fez tipologia para a utilização de tecnologias digitais que essas duas pesquisadoras canadenses do Quebec fizeram uma tipologia das tipologias. Avec par exemple des typologies qui sont centrées sur les principes en psychologie de l'apprentissage. Est-ce que c'est des technologies behavioristes, constructivistes, cognitivistes, socio-constructivistes? Então, por exemplo, tipologias dentro do campo da psicologia cognitiva. Então, com construtivismo, com a questão comportamental, entre outras. Et donc, c'est là une première chose que la recherche peut faire, un premier objectif que les chercheurs peuvent se donner, c'est sur une notion aussi générale, de proposer, de catégoriser pour mieux décrire les situations que l'on observe. Então, esse é um primeiro exercício que os pesquisadores podem desempenhar, realmente fazer essa categorização para descrever o fenômeno das tecnologias digitais. Un autre discours auquel on est confronté, c'est celui sur les digital natives. Então, um outro discurso muito, muito presente é de que os nossos jovens seriam nativos digitais. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près connu de tout le monde qu'il n'y a pas beaucoup de réalité derrière l'idée des digital natives. Não vou gastar muito tempo com isso, porque para todo mundo é conhecido de que não é uma realidade essa questão dos nativos digitais. Mais c'est quelque chose, c'est un discours que l'on retrouve encore. Par exemple, ici, c'est un article de presse en français qui date de septembre et qui parle encore des digital natives. E apesar disso, a gente ainda encontra esse discurso, essa fala. Por exemplo, nesse artigo de setembro desse ano, mais uma vez, outro artigo tratando os jovens como nativos digitais. Et là aussi, qu'est-ce que la recherche peut faire? Fazer em relação a isso? Voilà, donc déjà, la recherche peut faire remarquer d'où vient ce concept, sur quoi il a été construit. Então, o primeiro ponto, na verdade, é da pesquisa revelar de onde sai, ou de onde saiu, na verdade,
a construção em torno do que é nativo digital. Donc l'idée de digital natives, qui est une idée très américaine, hein, d'opposition entre les immigrants et les natifs, elle vient d'un Américain qui s'appelle Mark Prensky. Então, ela vem de um pesquisador, essa ideia de que há nativos digitais, né, fazendo essa oposição entre quem é nativo e quem é imigrante, é uma noção norte-americana dada por um pesquisador norte-americano. C'est un article de 2001 qui a été cité, vous le voyez, presque 37 000 fois. Então, um artigo de 2001, e como vocês podem ver, que foi citado 37 000, c'est ça? Oui, on le voit là, 37 000 fois. 37 000 vezes foi citado esse artigo do Mark Prensky. Donc, ce qui fait rêver n'importe quel chercheur. Ah, isso é o sonho, faz sonhar qualquer pesquisador. Isso daí eu fiquei realmente impressionado, Cédric. Mais c'est encore plus impressionnant de voir que c'est un article qui ne repose sur strictement aucune donnée empirique. C'est un article spéculatif. Então, o que é mais impressionante é que esse artigo não está baseado em nenhuma pesquisa empírica, ele é só especulativo. Alors, quelle réalité est-ce que ça a? On peut, par exemple, prendre des statistiques produites par des instituts de statistiques nationaux ou internationaux. Cédric, vous pouvez répéter la dernière phrase? Je disais que pour voir la réalité de ce concept, on peut regarder des statistiques. Ah, para ver a realidade, então, do conceito, vamos dire, les natifs, là, c'est ça? Oui, sur les natifs numériques. Para ver a realidade dos nativos digitais, a gente pode, então, na verdade, olhar alguns números estatísticos. Alors, par exemple, ici, c'est un indicateur possible, c'est le taux d'équipement en smartphone. Então, um indicador possível é a taxa a taxa percentual de pessoas que possuem um smartphone. On voit que, effectivement, ce qui explique le mieux la possession de smartphone, c'est l'âge. Então, o que melhor explica ter ou não ter um smartphone é a idade. C'est le premier graphique, c'est ça? C'est le premier graphique en haut à gauche. Então, o primeiro gráfico no alto à esquerda. Et qui est plus différencié que les trois autres. Ouais. Ce premier graphique est plus différencié, l'âge est plus différenciant que les trois autres critères. Só que a idade, ela diferencia mais do que nos outros outros critérios. Donc, effectivement, les jeunes sont plus équipés. Mais regardez, il faut arriver à 70 ans et plus pour être assez peu équipé. Donc, en fait, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de différence entre les jeunes et leurs parents. Il y a une différence entre les jeunes et leurs arrière-grands-parents. Então, no que diz respeito à posse de telefones, a gente precisa chegar a quase 70 anos para ver um número assim muito baixo de acesso. Em geral, os pais e até os avós vão estar bem equipados em relação a smartphone. Une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, Prensky a écrit son article en 2001. Uma outra coisa para a gente ver essa evolução são esses dados, né? E Prensky, ele escreveu seu artigo em 2001. Or, depuis 2001, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2001. Isso, e desde 2001, muitas coisas mudaram. A gente não está na mesma situação de 2001. Et donc l'idée que les jeunes ont grandi dans un monde déjà numérique,
C'est pas vrai. Les jeunes qui étaient jeunes en 2001 n'avaient pas Facebook, n'avaient pas Twitter, n'avaient pas YouTube, etc. Então, essa ideia de que os jovens cresceram num mundo completamente digital, ela não é verdadeira, porque em 2001, nenhum desses recursos, por exemplo, digitais, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, nada disso existia em 2001. Então, não é verdade. Et puis, Marc Prensky, il parlait des jeunes en 2001, mais aujourd'hui, les jeunes, ce sont les enfants de ceux qui étaient étudiants en 2001. Então, ele falava dos jovens em 2001, mas os jovens de hoje, por exemplo, eles são os filhos de quem era jovem em 2001. Et donc, cette manière de voir les choses en termes de génération, je n'ai pas développé sur les inégalités, parce que les générations ne sont pas homogènes, mais il faut avoir ça en tête aussi. Ele não fez não desenvolveu aqui a fala dele em torno da questão das desigualdades, porque tem que ter isso em mente também, mas vamos em frente. Mais une manière plus intéressante de voir les choses, c'est de regarder dans leur évolution comment les pratiques culturelles se transforment. Então, uma maneira de ver as coisas é ver como é que as práticas culturelles se transforment. Et c'est ici, c'est une équipe du ministère de la Culture français qui travaille sur l'évolution des pratiques culturelles et qui regarde comment 3 éléments sont en interaction, l'époque, l'âge et la génération. Então, aqui são 3 elementos, né, que foram trabalhados pelo Ministério da Educação francês e que eles colocam em relação, que é o período, né, a época, a idade e le troisième, j'ai pas vu. Ah, pardon, c'est l'époque, l'âge et la génération. Isso, época, idade e geração. Alors, cette équipe fait des recherches régulièrement depuis les années 1970. Então, essa equipe faz pesquisas desde os anos 70 do século passado. Et donc, ils posent les mêmes questions et ils voient comment les pratiques culturelles se transforment. Eles fazem sempre as mesmas perguntas e eles buscam identificar como é que as práticas culturais se transformam. Par exemple, si vous regardez le premier graphique, le graphique de gauche. Se vocês olharem para o gráfico da esquerda, por exemplo, on voit que avec l'âge, les gens lisent la presse, c'est la lecture de la presse. Les gens lisent la presse, plus ils sont vieux, plus ils lisent la presse. Então, por exemplo, quanto mais velho a gente fica, é o que está no gráfico da esquerda, mais a gente lê jornais. Et la question c'est, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont lire la presse plus, vont suivre la courbe et lire la presse comme leurs grands-parents quand ils auront le même âge? Ou est-ce qu'ils vont garder leur habitude? Então, a questão é se os jovens de hoje vão ler jornais com o mesmo volume de leitura que os seus avós leem hoje, né? Quando eles, obviamente, tiverem a idade dos avós deles. Et on voit sur le graphique de droite, qu'est-ce que faisaient les gens quand ils avaient le même âge, quand il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et on voit que chaque courbe reste à peu près plate. C'est-à-dire que ce qui explique le taux de lecture, c'est la génération, ce n'est pas l'âge. Então, a gente vê aqui no gráfico da direita que o que explica a taxa de leitura é mais a geração do que propriamente a questão da idade. Então, tem aí uma mudança de prática cultural. Si on prend une autre pratique culturelle, écouter de la musique. Se a gente levar outra prática cultural, que é escutar a música em consideração, o que a gente vê? On voit que là aussi, les courbes sont assez superposées et donc chaque génération conserve ses pratiques musicales
et chaque génération écoute plus que la génération précédente. Então, a gente percebe que as curvas, né, se sobrepõem, a gente vê que cada geração, uma após a outra, escuta mais música do que se escutava antes. Sauf, vous le voyez, entre les deux dernières enquêtes, je ne sais pas si on voit ma souris, mais entre les deux dernières enquêtes, toutes les générations se sont mises à écouter plus de musique. Cédric, c'est lequel le graphique qui indique les deux dernières? À chaque fois, c'est ici. Je ne sais pas si tu vois ma souris, mais pour la courbe rouge, c'est entre 56 et 66, 41 et 57. D'accord. Donc, tu peux répéter la dernière phrase, Alors, s'il vous plaît? En fait, toutes les générations se sont mises à écouter plus de musique dans les 5 dernières années. Ah, então. Ça a augmenté pour toutes les générations. Todas as gerações passaram a ouvir mais música nos últimos 5 anos. Donc, les générations plus jeunes écoutent plus de musique que les plus vieilles, mais tout le monde s'est mis à en écouter plus. Il y a quelque chose qui a changé dans l'époque. Então, alguma coisa mudou na geração, porque apesar das idades serem diferentes, os jovens escutam mais música hoje, mas os mais velhos também escutam mais música hoje. Et si on prend une autre pratique culturelle qui est regarder la télévision. Là, on a... Vas-y. Outra prática cultural que é assistir televisão. Là, on avait pratiquement un effet d'âge. Plus on est vieux, plus on regarde la télévision. A gente tinha aqui um efeito, né? uma consequência da idade. Quanto mais velho, mais a gente assistia televisão. Donc, c'est un effet d'âge. É uma questão de idade. Sauf, on voit un petit point vert ici. Le petit point vert, c'est la génération des plus jeunes. Eux regardent beaucoup moins la télévision que leurs parents au même âge. Então, salvo os mais jovens. Tem esse pontinho verde onde o Cédric apontou, que demonstra que essas gerações mais jovens assistem bem menos horas, passam bem menos horas diante da televisão do que os seus pais. Voilà, c'est donc la génération, le point vert, on le voit, c'est la génération qu'ils appellent G8, qui est née entre 1995 et 2004. Et on voit qu'ils regardent la télévision finalement autant que ceux qui étaient nés vers 1960, au même âge. E essa geração G8 é a geração que nasceu entre 1995 e 2004, e a gente vê que finalmente na evolução eles acabam assistindo o mesmo tempo de televisão que os outros na mesma idade. Et c'est là une deuxième chose que la recherche peut faire, c'est non seulement d'établir des faits, mais surtout de proposer des modèles pour interpréter ces faits. Então, uma outra coisa que a pesquisa pode fazer diante dessas alegações infundadas é estabelecer fatos e propor interpretações. Et on va le voir aussi sur le troisième exemple que je prends, qui est: est-ce que le digital va changer l'école? Então, no terceiro exemplo que o Cédric vai trazer é em torno dessa questão. O digital vai mudar a escola, então? C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Je vous laisse lire ici, c'est un texte gouvernemental français sur ce qu'ils ont appelé les collèges numériques. Então, é uma coisa que a gente escuta com frequência, essa questão que está posta aí no slide, que é um texto que está num documento do Ministério da Educação francês, onde eles dizem que a revolução digital transforma profundamente o nosso mundo. Ela oferece à escola, pela primeira vez, a possibilidade de mudar as condições de sucesso dos alunos, de reduzir as desigualdades e, por fim, de lutar contra o fracasso escolar. Voilà, donc c'est un discours extrêmement prometteur.
le numérique, le digital va changer profondément l'école. É um discurso, assim, sabe, muito forte, porque é bem determinista, né, de que o digital vai mudar completamente, a tecnologia digital vai mudar completamente a educação. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très souvent. Par exemple, ici, un autre discours qui dit que l'école sera complètement changée dans 10 ans. Então, isso é uma coisa que a gente faz sempre, a gente fez em outras épocas. Então, por exemplo, aqui se dizia, por exemplo, num determinado momento, que os livros seriam obsoletos nas escolas. Os alunos logo serão instruídos pelos olhos. Nosso sistema escolar estará completamente transformado daqui a 10 anos, a gente já fazendo esse anúncio. Alors, je ne sais pas si vous pensez que c'est le cas. Não sei se vocês acham, se vocês concordam com essa premonição, com essa previsão. Mais en tout cas, celui qui a dit ça, il s'est trompé. Parce que c'est Edison en 1913. Então, de toda maneira, o Edison, que disse isso em 1913, se enganou completamente. Et en fait, il y a des chercheurs comme Larry Cuban qui disent que la technologie dans l'éducation, ce sont des cycles. Então, tem outros pesquisadores, como Cuban, em 1986, que diz que as tecnologias de educação, ela funciona no formato de ciclo. Avec à chaque fois une nouvelle technologie qui arrive, on espère que ça va changer, et puis on s'aperçoit que ça ne change finalement pas tant que ça l'éducation. Então, sempre uma nova tecnologia anunciada, né, a promessa de transformação e as pesquisas, o início dos esforços e, finalmente, a percepção de que as coisas não funcionam como prometido, finalmente o produto anunciado cai em desuso. Et ça aussi, c'est quelque chose que la recherche peut faire, c'est de déconstruire les discours prophétiques et de montrer que on ne recommence pas à zéro. À chaque nouvelle technologie, la recherche peut s'appuyer sur ce qui existait avant. Então, outra coisa que a pesquisa pode ajudar a questionar, a desconstruir, é esse discurso, né, profético. Então, assegurando, assim, na verdade, um acúmulo de conhecimento, se baseando em pesquisas que já foram feitas sobre outras tecnologias que eventualmente demonstram dificuldades na sua utilização. Alors, on peut se poser la question, les chercheurs démontent et déconstruisent ces discours en permanence, mais ces discours reviennent tout le temps. Pourquoi? Então, a gente pode se perguntar por que esses discursos voltam a cada vez, embora os pesquisadores trabalhem para desconstruí-lo. Por quê? Alors, je pense qu'il y a différents acteurs qui vont dans le même sens pour qu'on ait cette vision très déterministe, techno-déterministe de la technologie va changer l'école. Então, ele acha que tem muitos atores que influenciam nesse determinismo, nesse tecno-determinismo, e, enfim, todo esse movimento de todos esses atores ajudam na produção desse discurso. Por quê? Alors, les premières raisons, ce sont les marchands. Então, primeiro ponto, os comerciantes, os caras que querem vender os produtos tecnológicos. Tem uma questão comercial de fundo. L'éducation, c'est un énorme marché et pour Microsoft, Apple, Dell, HP, ce sont des profits gigantesques possibles. Então, a educação, obviamente, é um negócio com potencial de produzir lucro muito grande. Então, para a Microsoft, para HP, para Dell, para outras empresas de tecnologia, há um número enorme de lucros possíveis, né? Um montante enorme de negócios e lucros possíveis relacionando tecnologia e educação.
Par exemple, quand on va dans des conférences internationales sur la technologie éducative, il y a quasiment autant de marchands qui veulent nous vendre des produits que de chercheurs. Então, quando eles vão em congressos sobre tecnologias educacionais, tem tanto em números, né, tantos vendedores de tecnologia educacional quanto de pesquisadores em tecnologia educacional. Des fois, on a l'impression d'être comme dans un salon de l'auto, plus que dans une conférence de recherche. A gente às vezes tem a impressão de estar mais num salão do automóvel do que num evento de pesquisa, né? Deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les ingénieurs. A outra categoria, né, outros atores assim, muito influentes na produção do discurso aqui do qual a gente está falando são os engenheiros. Et je le dis avec d'autant plus d'amitié que je suis moi-même un ancien ingénieur. Ele diz isso assim com muita tranquilidade e simpatia, porque o próprio Cédric é engenheiro, né? Il y a 20 ans, je travaillais sur des systèmes de visioconférence. C'était avant le Covid et avant Teams, etc. On faisait ce genre de choses qu'on voit à l'écran. Então, há 20 anos ele trabalhava com sistemas de videoconferência, há 20 anos, antes que existisse Teams e outros aplicativos e programas do gênero. Então, eram coisas assim parecidas com o que a gente está vendo aqui na imagem. Et c'est évident que quand on est un ingénieur, qu'on travaille très très dur, des heures pour inventer des solutions, on est convaincu que les gens vont l'adopter, que ça va changer plein de choses. É claro que a gente, quando é engenheiro, que a gente trabalha horas e horas para produzir soluções, a gente está absolutamente convencido de que as pessoas vão integrar isso nas suas vidas, nas suas práticas. Et donc, on a un espèce de déterminisme technique un peu normal chez les ingénieurs. Então, tem assim uma espécie de determinismo tecnológico que é normal junto aos engenheiros. Il y a aussi les innovateurs pédagogiques. Então, outro conjunto de pessoas, né, que são esses influenciadores, esses atores que influenciam no discurso, são os inovadores pedagógicos. Parce que, alors ici vous avez Freinet, l'imprimerie de Freinet, mais un innovateur pédagogique va aller chercher dans la technologie des moyens de mettre en œuvre ces idées pédagogiques. Então, inovador pedagógico, ele vai buscar na tecnologia uma maneira de colocar em prática as suas ideias pedagógicas e as inovações pedagógicas que ele quer fazer. Et on peut avoir l'impression que la relation de cause à effet, c'est l'inverse. C'est parce qu'il utilise la technologie qu'il innove. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Então, a gente pode ter a impressão de que a relação é inversa, de que porque ele usa tecnologia, ele inova, e não é assim que funciona. Et puis, enfin, il y a les chercheurs eux-mêmes. E, enfim, tem os próprios pesquisadores. Parce que quand on répond à, pour faire un projet, souvent, les gouvernements qui financent les projets de recherche demandent que l'on montre que la technologie va changer quelque chose. Então, por exemplo, tem uma questão que é o financiamento dos projetos, quando ele já tem um assunto determinado, como, por exemplo, aqui é o caso, é uma chamada para projetos financiada pelo governo, e já na chamada há uma indução para que se diga que o digital, a tecnologia digital, é um elemento de inovação pédagogique et d'appui à l'apprentissage. Et si on ne s'inscrit pas dans un paradigme déterministe, on n'a aucune chance d'avoir un financement parce qu'on n'est pas compris par les décideurs. Se a gente não entra dentro dessa lógica, a gente não tem determinista, nessa lógica determinista de que o digital, a tecnologia digital produz bons efeitos na educação, a gente acaba por não conseguir
nenhum financiamento para pesquisa. Et c'est là un deuxième sens des perspectives critiques qu'on peut avoir en recherche, c'est le sens d'avoir une autonomie de la recherche scientifique. Então, o segundo sentido seria, dentro da perspectiva crítica de pesquisa, é de ter autonomia na pesquisa científica. Então, é sair daquele esquema do financiamento que é praticamente uma encomenda de pesquisa. Parce qu'on nous demande souvent, en recherche, finalement de faire de l'expertise, de dire ce qui marche, est-ce que ça marche, plus que de faire de la recherche. Então, porque frequentemente o que acabam fazendo com a gente em relação à pesquisa é que a gente se comporte como um expert, como um especialista, de que a gente diga o que funciona e o que não funciona em termos de tecnologia educacional. Et c'est une tendance qui augmente. De plus en plus, les États nous demandent de légitimer les choix d'investissement, par exemple, qu'ils font, et donc d'avoir un rôle d'expert pour cela. Então, é uma coisa assim que cresce hoje em dia, cada vez mais os estados, os países pedem que a gente se comporte como especialista e que a gente faça essa pesquisa dizendo que tal coisa funciona ou não funciona. Et moi, je pense, par exemple, comme Bru, qu'il faut déjà qu'on comprenne ce qui se passe avant de dire ce qui devrait être, c'est-à-dire avant d'être dans un rôle d'expert ou de prescripteur. Je ne sais pas si tu vas arriver à traduire ça, prescripteur. Então, assim, a gente, o Cédric concorda com o que diz Bru, né, que está aí nessa citação, de que a gente tem mais que ter um comportamento de compreender o fenômeno tecnológico digital, a coisa, do que necessariamente dizer o que essa tecnologia digital deveria ser ou não deveria ser, para que deveria ser. Então, a gente não deveria ter esse papel prescritivo, né, de dar lições sobre o que deve ser e o que não deve ser a tecnologia digital e como ela deveria ser usada. Et par exemple, un des relais de cette demande d'être des experts qui disent ce qui marche, c'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale, le CSEN, en France. Então, local, né, un exemple. Uma central um exemplo, né, desse lugar que faz esse tipo de demanda é esse organismo central. Vous pouvez répéter son nom, Cédric, là do Conseil scientifique de l'éducation nationale. Conselho Científico da Educação Nacional, que, por exemplo, nesse slide, diz que em todos os países uma ideia está tomando forma. A importância de utilizar métodos científicos a fazer progredir as práticas pedagógicas. Esse movimento chamado educação fundamentada em evidências, ou Evidence-Based Education, se propõe notadamente a avaliar por métodos rigorosos os efeitos de diferentes práticas pedagógicas. Et donc, ce que demande le Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est de prouver que des ressources, des programmes sont efficaces. Então, esse conselho, por exemplo, o que ele pede é que se prove que os recursos são eficazes. Mais moi, en tant que chercheur, ça me pose un problème. Então, o Cédric, enquanto pesquisador, para ele isso é muito problemático. Parce que dans mes cadres théoriques, quand on change un instrument, on change toute l'activité humaine. Então, no seu quadro teórico conceitual, quando você muda um instrumento, você muda tudo. Donc, par exemple, si on apprend
avec une tablette, ce n'est pas la même activité que si on l'apprend avec du papier. Et du coup, c'est deux activités différentes qui vont avoir des problèmes différents, se dérouler différemment. On ne peut pas simplement avoir juste une variable avec et sans tablette et comparer les deux. Então, quando você aprende a ler e escrever no papel, quando você aprende a ler e escrever. Não, que horas eu posso para sair? Às da tarde da manhã. Gente, tem alguém com o microfone aberto, pode cortar, por favor? Diego? Oui, c'est parce qu'il y avait quelqu'un avec son micro. Oui, j'ai coupé son micro. J'ai pu couper son micro. Ah oui, très bien, magnifique. Du coup, j'ai perdu, j'ai raté un peu la phrase. C'était, vous avez parlé du travail avec la tablette, le papier. Non, mais c'est pas grave. On va avancer parce que comment est-ce qu'on peut, quel sens ça a de prouver l'efficacité d'une ressource ou d'une technologie? Então, o Cedric estava falando antes de que a gente tem trabalho com leitura e escrita no papel, trabalho com leitura e escrita no tablet, não é a mesma coisa. Por isso que a gente falou antes da questão, quando você muda o instrumento, né, de trabalho, muda tudo. Não tem como você comparar uma coisa e outra, porque as bases são diferentes. Repetir la dernière question, Cédric. C'est... on va voir un certain nombre de problèmes que ça pose d'essayer de prouver l'efficacité des technologies. Então, a gente vai ver aqui conjunto de problemas que a gente pode ter nessa tentativa de provar a eficácia da tecnologia. Alors, non, ici. Quand on regarde les résultats de la recherche, toutes les recherches qui essayent de prouver, par exemple, le tableau numérique interactif, je ne sais pas comment ça s'appelle en portugais, on voit que c'est très difficile de prouver que ça change vraiment quelque chose dans l'apprentissage. Então, todas as pesquisas que ele cita aqui demonstram uma dificuldade de você provar, por exemplo, tem uma pesquisa sobre a lousa digital, então, por exemplo, em 2010 existem poucos estudos empíricos rigorosos que permitam mostrar o impacto sobre a aprendizagem e o sucesso escolar. Então, essas pesquisas, em geral, demonstram essa dificuldade de você provar a eficácia de recursos tecnológicos digitais na educação. Et ça, c'est une vieille idée qui existe en éducation, c'est que rechercher une bonne méthode, un bon outil qui marchera dans tous les cas ou même qui marchera dans beaucoup de cas, c'est une illusion. Então, essa é uma ilusão permanente, né, de que você, tendo bons métodos num lugar, que vai funcionar em qualquer lugar. Então, se funcionava com o analógico, vai funcionar muito bem no digital. Isso não é verdade. On va prendre un exemple. Si on essaye de prouver qu'un jeu sérieux, un serious game en anglais, est efficace. Então, por exemplo, se a gente tentar provar que um jogo sério funciona... La dernière phrase, j'ai raté. On va prendre l'exemple des jeux sérieux pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver qu'un jeu est efficace pour apprendre. Então, a gente vai dar exemplo aqui do jogo sério. O que tem que fazer para provar que jogo pode funcionar ou não? Alors, il faut, c'est ce que j'ai écrit, il faut vérifier les connaissances des élèves avant et après. Então, tem que avaliar, como está no slide, né, avaliar os conhecimentos dos alunos antes e depois. Voilà. Il faut s'assurer que c'est par le jeu qu'ils ont appris et pas autrement. Tem que ter certeza de que eles aprenderam a partir do jogo e não de outra maneira. Et puis, il faut avoir un groupe contrôle pour vérifier qu'ils ont mieux appris que d'autres. Tem que ter grupo de controle para fazer essa verificação de que os alunos que usaram o jogo aprenderam melhor do que os outros que não usaram. Alors, c'est très compliqué à faire, mais il y a des chercheurs qui le font, et qui le font bien.
É difícil fazer isso, mas há pesquisadores que o fazem muito bem. Mais même quand on le fait bien, c'est pas simple de tirer des conclusions. Então, mesmo quando a gente faz isso de uma maneira correta, é difícil chegar a conclusões. Par exemple, il y avait eu une recherche sur le jeu SimCity. Então, teve uma pesquisa sobre o jogo SimCity. La question c'était, est-ce que les élèves, s'ils jouent beaucoup à SimCity, est-ce qu'ils vont avoir des notions sur l'urbanisme? Então, a questão era se os alunos que o jogassem, se eles teriam noções de urbanismo desenvolvidas. Et donc, il y a 122 élèves qui ont joué 15 heures par semaine pendant 6 semaines, ce qui est énorme. Então, 222 Oui. alunos que jogaram isso durante 15 semanas par semaine. Oui. Então, 222 alunos que jogaram durante 15 semanas, 6 horas por semana. Et effectivement, ils avaient appris quelques notions. Est-ce qu'on peut dire que c'est efficace? Mas a gente pode dizer que foi eficaz? Et en fait, même, qu'est-ce que c'est être efficace? Et moi, je pense que l'efficacité, c'est une question avant tout idéologique, politique et morale. Então, mas o que é eficácia? Né? Você acha que a questão da eficácia é, antes de tudo, uma questão política. Quoi dernier mot, c'était quoi? Idéologique, j'ai dit politique et morale. Ideológica, política e moral, na verdade. Par exemple, est-ce que un système qui coûte beaucoup moins cher, mais qui fait qu'on apprend un petit peu moins bien, est-ce que c'est efficace? D'un point de vue économique, oui, mais d'un point de vue politique, pas forcément. Então, sistema que funciona, sistema muito mais barato, que funciona de uma maneira equivalente, ele pode ser muito bom do ponto de vista econômico, mas talvez ele não seja do ponto de vista político. Voilà, donc il faut déjà qu'on définisse qu'est-ce que, en tant que société, nous voulons. Est-ce que nous voulons une école qui forme uniquement les meilleurs élèves, qui forme tout le monde, il y a sans doute des options politiques où je ne suis pas d'accord avec ce que eux vont juger efficace. Então, a gente tem que definir, na verdade, antes de tudo, que tipo de escola que a gente quer. Se a gente quer uma escola que forma bem todo mundo, se é uma escola que forma elites. Então, na verdade, é uma questão de decisão política com as quais não necessariamente a gente concorda, mas que precisam ser feitas. Et puis, de toute façon, c'est très très difficile de tirer des conclusions, et il y a un exemple avec l'émission de télévision Sesame Street. Então, tem exemplo em relação ao programa de televisão Sesame Street, eu não sei como é que chamou aqui no Brasil. Vila Sésamo. Voilà, et c'était une émission aux États-Unis qui avait comme objectif de réduire les inégalités sociales et raciales. Era programa de televisão americano, a gente também assistiu aqui no Brasil, e tinha esse objetivo de reduzir desigualdades raciais, né, trabalhar em torno dessa questão. Il y a eu des milliers d'études, et au bout du compte, est-ce que ça a réduit les inégalités ou pas? On est incapable de le savoir, les études sont contradictoires. Então, houve milhares de estudos para saber se o programa de televisão ajudou a diminuir essas desigualdades, e eles são assim, incapazes de desvelar se esse impacto efetivamente aconteceu. Parce que ça dépend de tellement de facteurs. Est-ce que les enfants regardent seuls ou avec les parents? Est-ce que l'enseignant s'appuie sur le programme de télévision? Il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas décider. Então, tem tantos fatores, se a criança assistiu com os pais, se assistiu com os professores, se foi orientado ou não pelos professores, que é difícil você definir se funcionou ou se não funcionou. En fait, prouver l'efficacité, ça veut dire de faire abstraction du contexte
alors qu'on sait qu'en éducation, le contexte est primordial, il est central. Então, provar a eficácia exigiria se abstrair do contexto num cenário que é a educação, que exige completamente que a gente esteja ligado às questões de contexto da escola. Et donc, pour conclure, c'est ça une approche critique en éducation. Então, para concluir, essa uma abordagem crítica em educação. En fait, c'est tenir compte du fait qu'il y a une tension dans les sciences de l'éducation entre le besoin d'expertise pour la société et le besoin de recherche avec ses propres concepts et ses propres questions. Então, tem uma tensão entre essa necessidade de produzir relatórios de expertise para a sociedade e pesquisas efetivamente que sejam críticas e que produzam conhecimento sobre o fenômeno da educação e, nesse caso, envolvendo tecnologia. Une recherche critique, ce n'est pas dire nous allons faire seulement de la recherche et pas du tout chercher à ce que notre recherche change les choses, mais c'est essayer de proposer une compréhension du point de vue des acteurs, des enseignants ou des élèves. Então, fazer uma pesquisa crítica não é abrir mão, né, de fazer uma pesquisa que possa, às vezes, ser propositiva, mas fazer também uma pesquisa que seja a partir também do olhar dos professores e dos alunos, né, da compreensão desses atores em relação ao fenômeno da tecnologia digital. Et c'est une recherche qui assume le fait de ne pas être dans une neutralité, mais d'avoir un point de vue, de penser qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Est-ce qu'on pense que l'égalité, c'est mieux que l'inégalité ou pas? Voilà, c'est assumer une position. Então, é uma questão de assumir uma posição, né? O pesquisador poder se colocar com as suas questões, sem necessariamente ter medo de questionar igualdade, desigualdade. Et puis, c'est faire, donc c'est aider les acteurs, les enseignants, les élèves à comprendre ce qui se passe pour y compris résister à des demandes ou à des discours qui leur sont faits. Então, o papel do pesquisador é ainda ajudar os professores e também os alunos, porque não a compreenderem o que é o fenômeno tecnológico digital, para inclusive ajudá-los, né, a modificar a sua forma de ver e de se comportar em relação à tecnologia digital. Então, como diz a citação, ajudar o professor a modificar o seu estatuto, sua formação e sua relação com a sociedade. Tudo me faz pensar que é esse seu papel social e que progredimos nessa direção. É um texto do Brousseau, em 1987. Et parce que, par exemple, sur le digital, puisqu'il y a des discours qui disent « ça va changer, ça va améliorer, ça va résoudre les inégalités », quand ce n'est pas le cas, et ce n'est jamais le cas, après, les enseignants sont accusés de mal faire. C'est eux qui ont mal fait. Voilà. Et donc, comprendre ce qui se passe, c'est une manière d'aider les enseignants à résister à ces discours. Então, compreender o que se passa é uma maneira de ajudar os professores a resistir a esses discursos. Porque, no final das contas, quando você assume o discurso de que a tecnologia, ou que as tecnologias digitais vão ajudar a resolver todos os problemas da educação, quando na verdade você sabe que isso não é verdade, que isso não vai acontecer, ou que não vai acontecer 100%, é você transferir para um professor a culpa pelos resultados ruins, porque, obviamente, quando o recurso digital, o uso das tecnologias digitais, entre outras tecnologias, não funcionarem na sua aplicação na educação, em termos de resultados, a culpa não vai recair sobre o recurso tecnológico, ela vai recair, ela vai ser associada ao trabalho do professor. Então, a culpa será do professor. Voilà, et donc c'était ma conclusion. Je vais m'arrêter là, et puis je ne sais pas si on discute maintenant ou si je te laisse reprendre la main. Merci à tous. Obrigado a todos.
Essa foi a conclusão, então, do Cédric. Então, Cédric, muito obrigado. Cédric, merci beaucoup. On va ouvrir pour quelques commentaires ou questions. Je ne sais pas si on aura, mais je ferai la tradução juste après. Então, gente, a gente vai abrir para algumas perguntas. Então, eu vou repassar para a Sônia vai colher aqui algumas questões e a gente repassa para o Cédric. Muito bom ouvi-lo, Cédric, sem dúvida. Acho que também, para quem está na audiência, entender todas essas discussões que permeiam também a educação brasileira. Então, como o Cédric retrata, nós também estamos envolvidos nas mesmas considerações em relação a esse discurso extremamente otimista, né, em relação às tecnologias e seus resultados. Então, na essência, Cédric, eu gostaria que você se posicionasse com relação a esses desdobramentos em relação às pesquisas nesse campo do desvelamento e da ocupação das dificuldades que se tem hoje no estudo, principalmente voltado para as práticas pedagógicas dos professores. O que você poderia nos ajudar? Eu queria perguntar como é que ele vê as questões dos estudos sobre práticas pedagógicas e a questão da solução pedagógica o tempo todo, né? Terminando, professor. Cédric, on a chez nous, je pense que c'est pareil en France. Moi, j'en ai lu quelques travaux en France. J'ai vu qu'il y avait plus de recherches avec un regard critique autour des outils, par exemple, autour du tableau numérique, justement. Il y a des travaux là-dessus. Mais chez nous, au Brésil, on a très souvent énormément de travaux avec un regard très justement très positif envers les technologies. Donc Sonia, justement, vous demande qu'est-ce que vous diriez là-dessus par rapport à cette tendance de recherche qui veulent plus prouver l'efficacité des choses que de montrer comment elles marchent, comment elles ne marchent pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a plus au Brésil ou en France, je ne sais pas. Il y a aussi des traditions critiques très fortes au Brésil. C'est un pays avec une recherche autonome et voilà, une longue tradition critique qui remonte à Paulo Freire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a les deux. Il y a à la fois un courant de recherche et qui est international, avec notamment Selwyn, qui est un de ceux qui a remis les idées critiques sur le devant, et à la fois une pression de plus en plus forte pour répondre souvent à ces discours très positifs que tu dis. Je pense qu'il y a les deux. En France, il y a les deux. Au Brésil, je ne sais pas. Je vous réponds rapidement en français, après je traduis. C'est-à-dire que justement là, dans notre université, c'est justement le sens, c'est qu'on travaille justement avec Selwyn et d'autres, et avec vous maintenant, justement pour essayer de diffuser ces courants critiques ici à Rio de Janeiro, parce que vraiment le gros des recherches, c'est celles que cherchent à prouver l'efficacité de tel ou tel outil. Então, gente, o que eu estava falando com o Cédric é sobre as correntes de pesquisas críticas e não críticas, porque o comentário da Sônia foi de que a gente tem assim, um número assim, muito grande e como a gente já sabe, né, todo mundo que passa pela disciplina Tecnologia 1 e Tecnologia 2, a gente sabe que a gente tem uma tradição
muito grande de pesquisas buscando provar a eficácia de um ou de outro equipamento. E o Cedric está chamando a atenção para que, na verdade, a gente tem essas correntes críticas em crescimento na França e aqui no Brasil também. Né? Ele até citou um dos autores que a gente... minha câmera está ruim. Então, mas meu áudio está chegando. Então, eu falei para o Cedric que a gente, justamente dentro aqui da nossa linha de pesquisa, a gente tem estudado esses autores, a gente tem publicações, nós já tínhamos falado isso na nossa conversa, né, quando o Cedric participou do Rio. Infelizmente, a gente, dentro do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Sá, a gente tem uma corrente de estudos que é muito rica, muito poderosa, mas que, apesar disso, ainda é minoritária no Brasil. E uma coisa que eu queria comentar, e que eu queria que talvez alguns outros colegas da linha comentassem, é que eu particularmente, vejo menos no Brasil do que na França essa espécie de chamadas para pesquisa como encomenda. Assim, eu nas nossas agências de fomento, pelo menos até 4 anos atrás, a gente tinha ainda uma abertura mais para pesquisar o que a gente quisesse. Você não tem, me parece, muito essa tradição das pesquisas encomendadas. Eu queria que, eventualmente, alguém da linha comentasse sobre isso, para a gente poder dar uma resposta para o Cedric. Donc, j'ai traduit votre réponse et j'ai commenté que, d'après ce que je fais, chez nous, normalement, les agences de financement, elles ont moins tendance à faire des commandes directes comme ça. Mais je demandais aux collègues de la ligne du labo pour qu'ils se prononcent là-dessus pour voir comparativement par rapport à la France, puisqu'on pourrait avoir dans ce cas-là, si on a déjà pris une ligne de sorte de commande d'appel de recherche avec des sujets déjà très cerner, ou se on a encore um peu de liberdade. Então, gente, alguém gostaria de comentar sobre isso? Tem uma pergunta da Jaciara. Tem uma vou dar um minutinho para ver se alguém quer responder sobre isso. Enquanto vocês vão pensando, tem uma pergunta aqui da Jaciara, il y a une question de l'une de nos collègues. Donc, elle dit... Vous avez abordé, enfin je ne sais pas si c'est abordé, mais vous avez mentionné le rôle, la fonction des chercheurs en face des technologies, enfin en face du numérique. Donc, dans la formation des enseignants, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en compte? Quel élément, au-delà de méfiance des discours, pour une formation critique en face des technologies? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pourriez peut-être parler de votre pratique, non? Oui, oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est... Attendez, s'il vous plaît. Eu só vou falar aqui a pergunta eu vou falar a pergunta da Jaciara em português. Gente, a Jaciara perguntou, desculpa eu traduzir antes de falar, a Jaciara diz assim, eu tenho uma pergunta, você abordou o papel e função do pesquisador em face frente às tecnologias, na formação de professores, o que podemos considerar, quais elementos, além da desconfiança de discursos, na formação crítica frente às tecnologias? Alors, comment dire, alors comment le faire passer, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, il faut qu'on combatte auprès des étudiants
la tentation des étudiants, des futurs enseignants, la tentation de rechercher la bonne méthode. Je vais peut-être essayer de traduire progressivement, Diego. Assim, ele não sabe se tem uma resposta direta para isso, mas, por exemplo, uma das coisas seria para os futuros professores não ficarem preocupados de encontrar assim o bom método. Et par exemple, en montrant que les discours qui disent « nous avons trouvé la bonne méthode », par exemple l'enseignement explicite, qu'on regarde que le métier d'enseignant, c'est un métier technique qui tient compte de beaucoup de choses. Quer falar para mim? Não? Então, vous pouvez répéter, Cédric, j'ai une coupure. Mais par exemple, face à tous les gens qui disent « on a trouvé la bonne méthode pour enseigner », montrer que l'enseignement, c'est quelque chose de complexe. Então, diante de pessoas que dizem assim, eu encontrei o bom método para ensinar, a gente precisa demonstrar para os futuros professores de que a atividade de ensino é uma atividade muito complexa. Par exemple, enseigner une connaissance déclarative ou alors un savoir-faire procédural, ce n'est pas du tout la même chose. Então, ensinar, vous pouvez répéter, c'est Henrique? Enseigner une connaissance déclarative. Ensinar um conhecimento declarativo. Ou alors un savoir-faire procédural, une procédure à apprendre. Então, ou ensinar um procedimento, um conhecimento técnico, não é a mesma coisa. Et apprendre, par exemple, à faire une division et comprendre qu'est-ce que c'est un nombre, c'est pas du tout la même chose. Então, aprender a fazer uma divisão e aprender o que é um número não é a mesma coisa. Et dire il y a une seule méthode pour apprendre, il y a la méthode qui a fait ses preuves dans des essais randomisés, bon, que nous on montre que en fait la bonne méthode qui marche pour tout, ça n'a pas de réalité. Então, você tentar demonstrar que há uma método que funciona para tudo, qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer contexto, isso não funciona de jeito nenhum. Isso é uma coisa importante da gente mostrar para os nossos alunos, para os nossos futuros professores. Voilà. Et puis, peut-être discuter avec les enseignants que des fois, ils auront en tant qu'enseignants besoin d'utiliser un outil, pas parce que l'outil est efficace, mais parce que ça leur permet de faire autre chose. Então, de que às vezes uma coisa importante de demonstrar para os nossos futuros professores, para os professores já em exercício, é de que às vezes utilizar um recurso tecnológico não é porque esse recurso tecnológico ele vai mudar tudo, ele é absolutamente eficaz, mas é porque ele é um caminho para mudar alguma prática que seja necessária para algum aluno. Je rencontre des enseignants qui me disent « j'utilise des tablettes avec mes élèves, pas parce qu'ils apprennent mieux avec une tablette, mais parce que je mets 15 élèves sur une tablette et pendant ce temps-là, je fais autre chose avec les 15 autres élèves. » Então, eu encontro com alguns professores, o Pedro está dizendo, que me dizem assim, eu não utilizo tablet, porque eu acho maravilhoso, mas porque eu boto, por exemplo, um tablet e boto 15 alunos em torno desse tablet fazendo alguma atividade, enquanto isso eu estou trabalhando com outros 15 alunos, dando atenção mais individualizada para esses outros 15 alunos. Et donc, pour conclure, je pense que là, la recherche sert directement à la formation. Parce que c'est quand nous comprenons bien les phénomènes d'enseignement que nous pouvons montrer leur complexité et que c'est une tâche très technique en réalité pour un enseignant. Então, na verdade, o papel da pesquisa é justamente demonstrar essa complexidade do fenômeno tecnológico, mas, sobretudo,
da tarefa de ensinar, que ela é muito, muito complexa e, ao mesmo tempo, também muito técnica, né? Mas que exige uma formação assim, realmente muito rica, muito profunda, né? E a pesquisa, tanto pedagógica em torno das didáticas, em torno das tecnologias, elas não podem fazer outra coisa senão apoiar essa formação que tem que ser muito ampla do professor. Então, essa foi a frase para concluir do Kubrick. Vou agradecer. Muito bom. Muito bom. Como é que nós vamos fazer? Bater palma para ele? Bater palma para ele. Eu quero agradecer. Donc Cédric, donc là, par souci de temps, on ne posera plus de questions. Du coup, je laisse Sonia dire les derniers mots, après je les traduis, et je pense qu'après, ça sera bon. Très bien, merci. É só dar um grande abraço em você, Cédric, e convidá-lo para sempre dividir conosco suas produções, suas pesquisas, e voltar sempre, porque para nós foi muito importante, consolidou algumas pesquisas que a gente já vem tendo, algumas preocupações, mas ao mesmo tempo ouvi-lo sempre é muito bom. Obrigada por tudo. Donc, on me remercie énormément, Cédric. On a énormément des commentaires ici, sur le chat, avec des compléments, avec des questions, parce que vraiment là, on est dans le groupe de recherche que je vous ai parlé précédemment et aujourd'hui, qui étudie donc avec une perspective éthique et technologie en éducation. Et justement, très, très souvent, on fait face à des étudiants qui arrivent, même les étudiants en master ou en doctorat, avec des manières de voir la technologie très, très positive. Bon, enfin, on n'a pas de problème direct là-dessus. Ce qu'on fait, c'est justement le travail autour des études critiques pour qu'on puisse justement voir autrement et faire, diriger des recherches que puissent avoir un regard critique autour des technologies. Donc, on vous remercie énormément de cette belle présentation. On vous dit à très bientôt, on espère en tout cas. J'espère. Eu vou voltar para o Brasil. Espero. Perfeito. Então, Cédric, eu agradeço, gente, então, Cédric, a sua presença, a sua participação. Falei um pouco dos nossos trabalhos de pesquisa aqui na linha. Uma coisa que é bacana é que, em breve, num dos nossos próximos números da revista do programa de pós-graduação aqui da Universidade de Estácio de Sá, nós teremos um artigo do Cédric, traduzido para o português, justamente tratando sobre os mitos em torno das tecnologias digitais e que vai ajudar e ajudar a nossa discussão em torno disso e vai reforçar também aquilo que nós ouvimos aqui hoje. Então, eu quero, em nome da linha de tecnologias da Sônia, da Jaciara e também agradecer a coordenação do programa de pós-graduação da Estácio, né, coordenados aí pela professora Rita de Castro e pela professora Jaciara. Quero agradecer essa oportunidade, a oportunidade de ter trazido o Cédric Fruquiguer aqui nesse encontro, na esperança, e ele disse assim, muito gentilmente que ele espera justamente vir ao Brasil, vir ao Rio, da gente voltar a se encontrar da próxima vez pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, obrigado. Tchau. Tchau, Cédric. Tchau a todos.